Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua rica misericórdia, Pai, em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a família do pastor Egberto, a Tua casa, os Teus filhos e a mensagem que Ele traga agora, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Egberto. Amém. Muito obrigado, irmão Arivaldo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que de fato nele é um doce nome, né? E é no doce nome de Jesus que eu saúdo cada um dos meus irmãos, amigos, cada um aqui presente. Que bom nós estarmos reunidos, cultuando a Deus, aqui nesta noite, nessa oportunidade. É uma alegria também ter cada um que nos visita aqui nesta noite. Muito bom ter você conosco, como também é muito bom ter os que estão conosco a partir de casa, acompanhando e cultuando conosco, quer seja pela Rádio Ceará ou pela internet. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Convido você então a abrir sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O texto que nós vamos ler, o escritor é Lucas, lógico, né? Mas Lucas, ele é um médico, o evangelista Lucas é um médico, e ele escreve então a Teófilo, um homem que não temos muitas informações a respeito de quem era Teófilo, mas interessante, o nome dele, Theos, Deus, e Philos, né? Amado ou amor, e a ideia é que era alguém amado por Deus, e que Lucas então escreve para eles esse evangelho, e também escreve o livro de Atos. Aqui ele fala do que Jesus fez, né? Do que Jesus começou a fazer. Como ele diz em Atos, ele tinha escrevido o primeiro livro das coisas que Jesus começou a fazer, e ele escreve então o livro de Atos também a Teófilo como destinatário primário, com as coisas que Jesus continuou a fazer por meio da sua igreja. Mas então, dos evangelhos, Lucas aqui é um evangelho com uma expansão destinatária muito gentílica, o que tem muito a ver conosco. É interessante que nós vamos ver aqui muitas coisas que são pertinentes no evangelho de Lucas ao mundo gentílico e que são importantes para nós. Mas então, hoje nós estamos aqui, vamos ver nesse capítulo 14, estamos diante desse texto aqui, onde eu quero falar um pouco sobre ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? E aqui Jesus fala muito claramente sobre esse assunto, ser discípulo de Jesus. E eu quero então que você possa ficar bastante atento ao que nós vamos ver aqui nessa noite, porque isso é importante, porque discípulo é um seguidor, né? É alguém que passou a seguir alguém, e um discípulo de Jesus é alguém que segue a Jesus, mas não somente no sentido de acompanhar, como nós vamos ver aqui nessa noite. É alguém que entregou sua vida a Jesus. Um discípulo de Jesus, na perspectiva cristã, é alguém que foi salvo por Jesus, alvo da graça de Deus, transformado por Jesus, para agora aprender de Jesus, para parecer com Jesus, refletindo esse Jesus também para outras pessoas. E aqui nós vamos aprender algumas coisas importantes no que envolvem ser um discípulo de Cristo. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 34, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar
tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? São palavras de Jesus Cristo, viu? Vamos orar, vamos pedir a Ele que esteja então falando conosco nessa noite. Curva sua cabeça. Peça também por mim, que eu possa ser instrumento nas mãos de Deus aqui na transmissão da sua palavra nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sua palavra, santa, viva, eficaz, penetrante. Obrigado porque por meio dela o Senhor se revela a nós. Obrigado porque por meio dela o Senhor nos mostrou Jesus Cristo, o Salvador. E a sua graça atingiu o coração já de muitos aqui, nos tornando seus filhos, cristãos, discípulos de Jesus. Mas nos ajude, ó Pai, então, a vivermos isso de uma maneira que o seu nome seja glorificado. Então, Senhor, fale conosco nesta noite. Que o Senhor graciosamente esteja agindo aqui no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo, agindo através da sua palavra. Também, Senhor, se tem pessoas ao alcance aqui da sua palavra que ainda não conhecem a Jesus como Salvador, que o Senhor venha graciosamente com o seu Espírito Santo abrir os olhos espirituais dessa pessoa, para reconhecer a sua condição de pecador e reconhecer a Jesus como Salvador para ter vida eterna e perdão dos seus pecados. Fale conosco, Senhor, nesta noite. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós então olhamos um cenário do cristianismo a nível de Brasil, nós percebemos algo muito interessante. Há uma multidão de pessoas se dizendo cristãs. E as pesquisas mostram que isso cresce cada vez mais. Mas a questão que nós temos que perguntar é: o que é ser realmente um cristão? Você já parou para pensar nisso? Ser cristão não é apenas frequentar o prédio de uma determinada igreja ou fazer parte do hall de membros de uma determinada denominação. Não é carregar um rótulo religioso ou andar com algo identificando no seu corpo, pendurado no seu pescoço, que você pertence a alguma religião. Ser cristão, dentro aqui do contexto do que nós vamos ver, é ser um seguidor de Jesus Cristo. De uma forma mais simples possível. Ser cristão é alguém que reconheceu a Jesus como o Senhor da sua vida, como seu Salvador pessoal. Ser cristão, então, é ser um discípulo de Jesus. E aqui está o ponto central desse texto aqui, do que nós lemos nesse capítulo 14, dos versículos 25 a 33 de Lucas. O texto começa nesse versículo 25 dizendo uma coisa que é importante aqui. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse. Tinha uma grande multidão acompanhando Jesus. Interessante, Jesus não está impressionado com multidões, com números. Não pense que o que está mostrando que nós estamos vivendo de fato um cristianismo verdadeiro é a quantidade de pessoas em nosso país que está se dizendo ser um seguidor de Jesus. Não é isso, isso não impressiona a pessoa do nosso Senhor, a pessoa do nosso Salvador. Ele estava acostumado com essa questão das multidões. Aqui tinha um número grande de pessoas que a revista atualizada diz que acompanhavam Jesus. Ele andava pelas cidades, pelas estradas, e tinha um grupo grande de pessoas acompanhando eles. E aí a gente pode já começar a pensar um pouco que há uma diferença entre acompanhar de ser um seguidor de. Acompanhando Jesus tinha uma grande multidão. Mas aqui Jesus vê essa grande multidão, e o que nós podemos observar é que parece que eles não estão acompanhando Jesus por quem Ele é, por quem Ele realmente é. Jesus está aqui já bem avançado no seu tempo ministerial. Dos seus 3 anos no ministério terreno, ele já fez muitas coisas, realizou muitas coisas, mostrando ser ele de fato o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Ele provou isso fazendo muitos milagres. E Lucas narra muitos deles. Interessante que esse capítulo 14, no capítulo 14 aqui, no versículo 1, diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando.
Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, e eu quero só enfatizar isso, que Lucas, por ser médico, diz o nome da doença do homem. Era um homem que tinha um acúmulo de retenção de líquido em seu corpo, não sabemos bem o porquê, talvez muito provavelmente por problemas renais, mas era um homem que Lucas diz o nome, né? Você já imaginou aí num livro da Bíblia o nome de uma doença, o hidrópico. Ele então faz esse detalhe e Jesus vai curar ele. E ele tinha realizado então várias curas. Lucas narra a cura daquela mulher do fluxo de sangue e tantas outras. Então muita gente então estava acompanhando Jesus, querendo estar com Jesus, mas não por quem ele era, mas pelo que ele fazia. Já tinha multiplicado pães, curado pessoas, feito vários milagres, e as pessoas estavam então procurando Jesus pelo que ele fazia. E não é muito diferente de hoje. O cenário atual, quando nós olhamos para aquilo que é dito como cristão no nosso país, apresenta muito isso. Pessoas querendo Jesus não por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer. Jesus é poderoso sim, pode fazer muitos milagres, muitas coisas, mas é um erro achar que ser um seguidor de Jesus é querer Jesus pelo que ele pode fazer. Alguém que realmente, então, quer ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, deve querer ser um seguidor dele por quem ele é. Ele é o Salvador, ele é o Deus encarnado, ele é o Cristo prometido, o Messias. E aí então Jesus vai ver essa grande multidão acompanhando ele, e ele vai se voltar para essa multidão e vai fazer um alerta sério, que também serve de alerta para nós. 3 vezes aqui Jesus vai usar uma expressão que é, uma frase que é: não pode ser meu discípulo. Versículo 26, no final do versículo 26 ele fala isso. No versículo 27 também é dito isso. No versículo 33 ele diz isso. 3 oportunidades Jesus diz situações de quem age assim, quem não faz determinadas coisas, não pode ser discípulo dele. Isso aqui não é uma questão de sugestão. O que Jesus está alertando aquela multidão, e que a palavra de Deus, por meio da pessoa de Jesus Cristo, também nos alerta, é que há condições que demonstram que uma pessoa realmente é um seguidor de Jesus. Então aqui, olhar para o cenário do cristianismo em geral, parece algo muito distante, então nós precisamos dar meio que um zoom para nós aqui. E ver como também esse texto vai impactar a nossa vida como igreja, como cristãos aqui em termos de igreja local. Mas o zoom precisa ser dado um pouco mais e atingir a minha vida, e como isso fala a minha vida no meu cristianismo de forma pessoal. Porque aqui tem uma verdade que não pode ser ignorada. Se alguém não é um verdadeiro discípulo de Jesus, essa pessoa não é salva. Se eu e você não formos um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Se alguém não é um verdadeiro discípulo de Jesus, essa pessoa ainda está debaixo de condenação. Portanto, isso é muito importante para cada um de nós. Por isso, coloque o seu coração nessas palavras de Jesus Cristo. Porque a partir desse texto, Jesus coloca que um verdadeiro discípulo é alguém que coloca ele acima de tudo. Um verdadeiro discípulo é aquele que tem a pessoa de Jesus acima de tudo. E a pergunta então que salta é: de que forma nós podemos evidenciar que temos Jesus em nossa vida acima de tudo? Jesus apresenta então 3 formas aqui, 3 evidências que mostram se nós somos um verdadeiro discípulo dele. Um verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que primeiro coloca Jesus acima das pessoas. Acompanhe comigo. Versículo 25: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Imagine Jesus falando aqui para nós essas verdades. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e irmãos e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você já parou para pensar que Jesus está falando algo muito forte aqui? Aqui tem um termo que é traduzido como aborrecer. Aborrecer, à luz do contexto bíblico aqui,
não significa necessariamente odiar. Não é a ideia às vezes que a gente tem, estou aborrecido com fulano, não gosto dele, a ideia não é odiar. O significado aqui da palavra aborrecer, dentro do seu sentido original, é amar menos. Essa é a ideia. E é o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém pode ocupar o lugar dele como sendo central na vida do ser humano. Se alguém vem a mim e não coloca em segundo plano, ou não ama menos, e aí ele coloca um grupo de pessoas que são muito próximas a nós, são do nosso cotidiano, do nosso relacionamento primário, são aquelas pessoas que comumente nós mais amamos: o pai, a mãe, a esposa, os filhos, irmãos, irmãs. São pessoas do nosso cotidiano que naturalmente nós amamos. Mas Jesus está dizendo então que Ele quer ser o primeiro da nossa vida, não podemos amar outro. Então quem não aborrece no sentido de quem não ama menos os outros do que a Cristo, não é discípulo de Cristo. E aqui é bem lógico. É porque Ele quer ser o primeiro amor da nossa vida. E Ele é digno disso. Só Ele é digno disso. Nenhuma pessoa pode ocupar o lugar de Jesus. Talvez, como eu disse, essa palavra aborrecer, você pode olhar e à luz do contexto, ela precisa desse esclarecimento, mas olhando para Mateus capítulo 10, versículo 37, no Evangelho de Mateus, joga luz a isso. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui nós temos a luz, a clareza para entender melhor o que Jesus quer dizer sobre o ser um verdadeiro seguidor dele. É a ideia de aborrecer como amar menos. Se alguém não ama menos essas pessoas que nós tendemos a amar mais do que a ele, não somos discípulos dele. Não podemos ser discípulos de Jesus. Agora ele fala, e interessante, né? Não poderia ser diferente do que nós estamos comentando aqui, porque Jesus é Deus, e na palavra de Deus fala para honrarmos pai e mãe. A respeito da esposa, diz para nós amarmos a esposa como Cristo amou a igreja. Então aborrecer não poderia ser algo diferente do que nós estamos vendo aqui à luz do contexto bíblico. É não ter outra pessoa como amor da nossa vida acima da pessoa dele. Mas aí Jesus parece que falou daqueles do nosso convívio, pessoas que nós amamos muito, mas aí ele aprofunda um pouco mais. E não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida. A sua própria vida. Aqui Jesus ele aprofunda porque às vezes nós somos muito egoístas e não demonstramos nem muito amor com as pessoas que nos cercam, mas amamos muitas vezes a nós mesmos. Somos egoístas. E aqui a pessoa do Senhor Jesus vai nos confrontar de que não podemos ter outro, para ser seguidor de Jesus, não podemos ter outra pessoa ocupando o lugar que é dele, nem nós mesmos. E aqui nós temos que entender algumas questões. Nós facilmente colocamos pessoas como os ídolos na nossa vida. Não é raro isso acontecer. Facilmente nós colocamos pessoas acima de um lugar que deve ser exclusivamente de Jesus. E pessoas, irmãos e amigos, são para serem amadas, sim. Mas elas não são para serem entronizadas. Há pessoas que nós às vezes colocamos como centro da nossa vida e o nosso egoísmo às vezes quer ter um sentimento às vezes de posse sobre aquelas pessoas, e colocamos pessoas em nosso viver que tomam um lugar no nosso coração que não é para ser de outro, senão da pessoa de Jesus. E às vezes, por inverter essa prioridade, acabamos às vezes até prejudicando determinados relacionamentos, porque a ordem está invertida. Jesus não está ocupando o lugar de prioridade, de primeiro em nosso coração. Muitas vezes então, nós queremos priorizar pessoas
tentando preencher vazios em nossa vida, preencher lacunas espirituais no nosso ser, que somente em Jesus podem ser preenchidas. E como eu disse, isso gera um problema. Essa inversão de prioridade atrapalha às vezes até os relacionamentos com pessoas com quem amamos. Jesus deve ter na vida de um seguidor dele, de um discípulo dele, o lugar principal no coração. E nós só vamos enxergar as pessoas corretamente, amando-as de maneira correta, quando nós olharmos para as pessoas enxergando-as com as lentes de Cristo Jesus, com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo. E isso só é possível quando Cristo então está senhoreando a nossa vida e o nosso coração. E aí devemos perceber então que Jesus incluiu algo aqui, a própria vida, a nossa própria vida. E meus irmãos, também quantas vezes nós priorizamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses. Isso não é outra coisa senão egoísmo. E Jesus deixa claro que quem coloca pessoas, inclusive a si mesmo, acima dele, não pode ser um discípulo dele. É algo tão nítido, tão claro, que tentar explicar demais parece que complica. Falar demais pode querer complicar, porque Jesus está sendo claro aqui de que ninguém deve ocupar o lugar que deve ser dele, se realmente essa pessoa é um discípulo de Jesus Cristo. Ele deve ser, de fato, o nosso primeiro amor, o amado da nossa alma, se somos discípulos de Jesus. E não perca de vista que se você ou eu não formos verdadeiramente um discípulo de Jesus, o que está em questão aqui é a nossa eternidade, porque Ele é o Salvador. E Ele é o Salvador da vida daqueles que são discípulos dEle, que são cristãos. E um cristão é alguém que tem Jesus como primeiro na sua vida. Segunda coisa, também um discípulo de Jesus é alguém que tem Jesus acima do seu eu. Olha o que ele diz, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui Jesus continua aprofundando ainda mais o assunto. Aqui ele fala de um tomar a cruz. E no contexto aqui, o tomar a cruz não tem nada a ver com o símbolo religioso. A cruz era um símbolo era um instrumento de condenação, de morte. Quem carregava a cruz sabia de algo, muito claramente. Ele iria morrer. Colocar a cruz sobre os ombros era alguém que estava condenado à morte. E Jesus diz que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, aqui tem algo levemente diferente do que ele tinha falado sobre aborrecer a própria vida. A ideia do aborrecer a própria vida é a ideia de egoísmo, e é diferente do que Jesus está falando aqui, que é egocentrismo. Egocentrismo é o eu no centro, é pessoas que têm um eu muito inflado, que pensam ser o centro de tudo. E aqui o que Jesus está dizendo é que quem não está disposto a morrer para si mesmo, não pode ser discípulo dele. Aqui Jesus está confrontando essa questão do egocentrismo. Se o egoísmo é o pensar muito em si, o egocentrismo é colocar o eu no centro. E meus irmãos, isso é muito próprio da nossa natureza pecaminosa. O eu no centro. O cristianismo, irmãos, ele só existe por conta da cruz de Cristo, da pessoa de Cristo, do que Ele fez naquela cruz por nós. E essa questão de viver uma vida egocêntrica, pensando só em nós, em viver para nós, em querer tudo para nós, isso vai na contramão do que é realmente cristianismo. Porque na cruz, Jesus, Ele entrega a sua vida. Ele se dá. E a nossa natureza pecaminosa, eu estava comentando isso ontem à noite, ela tem uma tendência de querer dos outros, de puxar dos outros, de exigir dos outros, de cobrar dos outros.
é fruto da natureza pecaminosa caída. Isso não é cristianismo. Nós somos muito exigentes com as pessoas. Isso não tem muito senso cristão. Porque lá na cruz Cristo entrega a sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 10, João 10, versículo 17 e 18, olha como é interessante o que Jesus diz aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18 diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Jesus diz que ninguém tira a vida dele. Não foi o Império Romano, não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus, foi ele que entregou a sua vida lá na cruz. É uma entrega, é uma oferta. De maneira que lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24, todos os meses nós lembramos do sacrifício de Cristo através da celebração da ceia. E lá no capítulo 11, versículo 24, diz que quando ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Foi algo que foi dado em favor de, por você, por mim, por nós. Mas foi um ato de entrega na cruz. E nós às vezes entregamos pouco, oferecemos pouco e queremos muito dos outros. A maioria dos nossos problemas nasce aqui, viu? Em cobrarmos muito e entregarmos pouco, em exigirmos muito e oferecermos pouco, em querermos muito das pessoas. Nós queremos muito do cônjuge. Nós queremos muito dos nossos filhos. Nós queremos muito dos nossos irmãos, nós queremos muito da igreja, nós queremos muito do pastor, nós queremos muito do patrão, nós queremos muito do empregado, nós queremos muito do governo, nós queremos muito de Deus. E queremos muito de todos, mas entregamos pouco. Oferecemos pouco. Isso é coisa de pessoas vazias de Cristo. Porque quem está cheio de Cristo, Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É alguém que transborda, que não é escasso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, sabe? É plenitude de vida. Mas já percebeu como nós vivemos num meio cercado às vezes de pessoas que puxam, que querem, e aí criam tantos problemas porque se exige muito dos outros e se oferece pouco. Alguém cheio de Cristo vai entender que o cristianismo só somos salvos porque Jesus lá naquela cruz entrega a sua vida, dá a sua vida, e a gente só quer do outro. Queremos amor, queremos compreensão, queremos recursos financeiros, queremos tudo dos outros e entregamos tão pouco. E eu penso, como isso está na contramão do que é o real cristianismo. Por isso tanta escassez de tanta coisa. Mas por isso também talvez muitos problemas nascem dentro da nossa vida, problemas relacionais. Nos damos pouco de nós e queremos muito dos outros. Isso não tem muita cara de cristianismo. Não é coisa de discípulo de Cristo. É o oposto da cruz. É pessoas que estão com seu eu inflado. Egocêntricos que se acham o centro do mundo e que tudo tem que girar em torno dela. Dos seus gostos, dos seus desejos, das suas preferências, das suas necessidades. Quando na verdade a cruz nos ensina que na cruz nós vemos Jesus lá entregando sua vida em favor do outro. Jesus não cobra, Jesus entrega. E o amor dele nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si
mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está entendendo isso aqui? O que é não viver mais para si mesmo. Para você não achar que estou decolando muito, é o que Jesus estava dizendo. É que quem não toma a cruz, não morre para o seu eu, para a sua velha natureza, para o seu egocentrismo, para o seu eu caído, essa pessoa não pode ser um discípulo de Cristo, não é um discípulo de Jesus. É o amor de Cristo que nos constrange a amá-lo, é o amor de Cristo que nos constrange a servi-lo. Não é Ele cobrando, exigindo de nós as coisas. Em Cristo nós vemos uma entrega, uma oferta de uma vida que foi dada para nos dar vida. Se você observar no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus tinha estado com os fariseus. Ele sempre estava com os fariseus por perto, né? E esse grupo, os fariseus, era aquele grupo que cobrava muito. Era aqueles que impunham, conforme Mateus 23:4 diz, que colocavam fardos pesados demais para os outros, que nem eles mesmos podiam carregar. Era uma vida de religiosidade, mas que não conheciam a graça. Porque a graça, ela se torna visível e palpável na cruz, quando Cristo lá entrega a sua vida em favor de nós, para nós termos vida eterna. Então não existe discípulo sem cruz, viu? Por isso, se alguém quer ser discípulo de Cristo, tome a cruz e esteja pronto para morrer para si mesmo, para o seu eu, para a sua vontade. Porque não existe um discipulado cristão cercado de egocentrismo. Quem não toma a cruz não pode ser discípulo de Jesus Cristo. E como nós às vezes vivemos em meio a um cristianismo que está incentivando as pessoas a olharem para elas mesmas, a quererem de Deus, do Deus que pode lhe oferecer cada vez mais e tem tudo para dar o que você quiser, das bênçãos. Não tem esse tipo de relação com Deus. A maior bênção Ele já nos deu, Jesus Cristo. Tem pessoas querendo Jesus só por interesse também ainda do que Ele pode dar, quando na verdade Ele já nos deu tudo. Se você vive uma relação com Cristo, baseado no que Ele tem para dar, na hora que Ele não dá, abandona. Na hora que Ele não faz o seu gosto, o seu querer, o meu querer, a gente sai, a gente se entristece, faz beicinho e pega o beco. Tem uma outra característica aqui, sobre ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama Jesus acima das coisas. Versículo 28 diz assim: pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Aqui nós temos que entender que o contexto continua sendo ser seguidor de Jesus. E aqui Jesus está usando dois exemplos aqui muito interessantes. Um de construção e outro do ambiente de guerra. Ele vai fazer questionamentos, ele está levando as pessoas a pensarem sobre o que ele está falando, sobre ser um seguidor dele. Não perca isso de vista. E ele começa dizendo então, com essa ilustração aqui, da construção, dizendo: qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Marque essa palavra. Calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Aqui ele fala de um homem que começa a construir uma torre, mas não calcula direito. E aí o resultado não termina e ainda vira motivo de zombaria.
Ele fala de um outro que vai, de um rei que é o rei que não vai para uma guerra, e quando vai guerrear, ele vai calcular. Versículo 31. Qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? E marca essa palavra de novo, calcular. Porque aqui, ele diz, se não calcular, o resultado vai ser derrota. E aqui tem algo que é importante observarmos. Quando Jesus usa duas vezes, dentro dessas duas ilustrações, as expressões calcular, ele quer nos mostrar algo. Que o cristianismo não é algo irracional, viu? Não é algo no campo do místico, sem entendimento, não. De que o ser discípulo afeta a nossa consciência de vida. De entender que há um compromisso em ser cristão. De que não é uma brincadeira. De que não é algo que a gente faz de qualquer jeito, como quem vai construir e faz de qualquer jeito, não está preocupado com acabar. De quem vai para uma guerra e não está preocupado na batalha se vai ganhar ou não. Ele está dizendo que aqui, o ser um seguidor de Jesus não é brincadeira. Não é, como muitos pensam, estar num parque de diversões. Não. É algo sério, que temos que pensar bem nisso. Primeiro, porque disso depende a eternidade do ser humano. É se somos de fato discípulos de Cristo que depende a minha alma. Então aqui, a questão é, muitos não entenderam. Não entenderam o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E sabe o que acontece? Pararam no meio da jornada. Inúmeros são os que começaram a caminhada e pararam. Inúmeros são os que iniciaram querendo acompanhar Jesus, mas desistiram, porque não eram seguidores, eram acompanhantes que olhavam só para o que Jesus fazia. Ficaram então como uma construção inacabada, como uma batalha perdida. Por quê? Porque não entenderam que ser um seguidor de Jesus requer renúncia, requer abnegação. E aí é isso que Jesus diz aqui. Versículo 32, versículo 33, ele diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não existe discípulo de Cristo sem renúncia. Não existe um que passou a ser seguidor de Jesus, que não teve que renunciar ao próprio eu, a própria vida, e mais, envolve o que nos cerca, o que cerca a nossa vida. Lembra? Vimos há uns dias atrás sobre Mateus, o publicano, cobrador de impostos. Jesus chama Mateus, ele deixa a coletoria, deixa tudo ali, aquele trabalho dele, passou a seguir a Jesus. Vemos quando Jesus chama Pedro e André, quando ele chama Tiago e João, homens que tinham sua pequena empresa de pesca, deixam tudo e seguem a Jesus. Porque não dá para querer seguir a Jesus e levar tudo. Aqui Jesus está falando sobre algo muito interessante. Não, todo que não, dentre vós que não renuncia tudo quanto tem. E aqui tem um verbo que é ter, relacionado a coisas dessa terra. Porque o problema não é ter as coisas. O problema é quando as coisas nos têm. Quando as coisas ocupam em nosso coração um lugar que deve ser o lugar de Jesus. O problema não é ter coisas, é as coisas nos terem. O problema é quando dinheiro, bens, conforto, ocupam um lugar que deve ser exclusivo de Jesus Cristo. E Jesus diz: quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E tem pessoas que estão agarradas, presas ao ter, e isso impede de serem discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Como eu disse, o problema não está no ter, está quando aquilo ocupa um lugar que deve ser exclusivo da pessoa de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 10, conta a história
de um homem rico, que chegou até Jesus Cristo cheio de boas intenções, perguntando algo muito interessante. Marcos 10, 17, diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta interessante. Ele está preocupado com a vida eterna. A pergunta é interessante. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se você observar, aqui nós temos 6 dos 10 mandamentos. E aqui tem os mandamentos relacionados ao outro, ao próximo. E nessa parte aqui parece que ele está bem. Ele se coloca como alguém que está bem, porque o problema dele não está sendo com o próximo. O problema dele é com Deus. Aí versículo 20 diz: então ele respondeu: mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus vai confrontar o coração daquele homem quanto ao Deus dele. Era o ter, eram as coisas. E o texto mostra isso no versículo 22, que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe qual era o problema? Não era nem que ele era dono de muitas propriedades, era que as propriedades eram donas dele. É que ele não estava disposto a colocar Jesus acima das coisas, de tudo. E é disso que Jesus está tratando aqui em Lucas capítulo 14. E às vezes, meus irmãos, a graça de Deus já alcançou a muita gente que já se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, mas que meio que está perdendo a característica do que é ser um verdadeiro discípulo. Corremos riscos às vezes de estar ainda, mesmo sendo seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, colocando pessoas acima de Jesus em nossa vida. Corremos o risco de muitas vezes estar vivendo um cristianismo onde o nosso eu está muito inflado, onde o nosso eu está muito aflorado e está acima dos interesses de Jesus. Vivemos às vezes o risco de estar num cristianismo onde as coisas começam a ocupar um lugar na nossa vida maior do que o lugar de Jesus em nosso coração. Então, se você e eu já somos discípulos de Jesus Cristo e algo disso está acontecendo na nossa vida, precisamos de arrependimento. E cuidado, porque se isso é muito latente, não há nenhum tipo de arrependimento. Se você e eu ouvimos essas palavras de Jesus dizendo que quem tem essas coisas aqui não pode ser discípulo dele, e você não se sensibiliza com isso, ter essas coisas e não se impactar com isso, pode ser um sinal seríssimo de que talvez ainda não seja discípulo. Porque não sou eu que diz quem é, quem não é, mas ele deixou muito claro quem pode ou não pode ser discípulo dele. E talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não realmente é um discípulo verdadeiro de Jesus. Porque Jesus aqui, meus irmãos, fique bem ciente, ele não está interessado nas multidões, ele não está impressionado com as multidões. O texto diz que quando a grande multidão estava acompanhando ele, ele se vira para essa multidão e confronta essa multidão, para deixar claro o que de fato caracteriza um verdadeiro discípulo dele. E o verdadeiro discípulo dele é aquele que tem essas marcas muito evidentes em sua vida. Tem Jesus acima das pessoas, tem Jesus acima do próprio eu, tem Jesus acima das coisas. E a pergunta aqui não é uma pergunta só de teoria não, viu? Ela é muito prática e muito pessoal. O que tem ocupado o lugar de Jesus em nosso coração? O que tem tirado de Jesus a prioridade na nossa vida? São pessoas?
É o seu próprio eu? São coisas aqui dessa terra? Lembre bem, tinha uma multidão acompanhando Jesus, mas nem todos eram discípulos de Jesus. E hoje não é diferente. Tem uma multidão grande se dizendo cristãos, mas eu penso que seguidores mesmo de Jesus são só aqueles que possuem essas características dadas por Jesus. E a pergunta então é: qual é dessas áreas que tem nos impedido de sermos verdadeiros discípulos? Porque disso depende a nossa eternidade. Nós louvamos a Deus porque Ele não nos deixou sem direcionamento. Jesus não nos deixou sem a clareza do que é ser um verdadeiro discípulo. E esse texto, ele traz para nós o que é que caracteriza ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Dependendo se a nossa vida individual está sendo marcada por essas características, é que nós, primeiro, temos realmente ou não vida eterna, mas segundo, estamos ou não realmente glorificando a Deus com o nosso viver. E aí agora podemos sair um pouquinho e pensar, porque a minha vida influencia num ambiente maior, o ambiente de igreja. E o ambiente de igreja, o nosso cristianismo como nós vivemos, influencia um ambiente maior, que é o ambiente da sociedade. Jesus disse que nós somos luz do mundo. E nós só somos luz do mundo porque nós temos a luz de Cristo em nós, aquele que é verdadeiramente a luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas nós temos Cristo, a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E a partir da luz de Cristo que habita em nós, que nós podemos então brilhar, para poder de fato mostrar se somos verdadeiros discípulos. E se não somos, algo preocupa muito: a eternidade. A sua condição, se você não é um verdadeiro discípulo de Jesus, ainda é aquela que foi falada no início, de alguém que está debaixo de condenação. Mas saiba, lá naquela cruz, Jesus entregou a sua vida, deu a sua vida, ofereceu sua vida para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna ao lado de Deus. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, Jesus lhe desafia a reconhecer sua condição de pecador e a entregar sua vida a Jesus. Aqui nesse texto tem uma questão do ir para uma batalha, o rei ir para uma batalha com uma quantidade menor do que o que vem contra ela. E aí tem um aspecto interessante que ele diz nesse exemplo da batalha da guerra, que é o de enviar uma embaixada de condições de paz, de rendição, que um discípulo de Cristo precisa ter. De que para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, a pessoa precisa se render a esse Senhor, aquele que é o Rei soberano sobre todas as coisas. Precisamos nos render a Ele, para receber dele aquilo que Ele nos entregou, por meio do seu sacrifício na cruz, a vida eterna. Que nós possamos refletir como está o nosso cristianismo, como está o nosso ser discípulo de Jesus, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Talvez você se converteu e fez 10 lições de discipulado e pensou que aquelas 10 lições eram o que lhe fazia ser um discípulo de Jesus. Talvez você pensou que eram as aulas de batismo, que era o batismo que faz ser um discípulo de Jesus. É possuir essas características de ter a Jesus como Senhor da vida, como primeiro em nossa vida, e receber dele tudo que ele nos trouxe por meio do seu sacrifício, o perdão, a salvação e a vida eterna. Mas o discipulado então é algo diário, é algo que deve acontecer na nossa vida cada dia, o aprender de Cristo. Então não pare com isso, continue crescendo na graça de Cristo, continue cada vez mais querendo parecer mais com Jesus. Mas se você está aqui nessa noite e ainda não deu esse primeiro passo de fé, de se tornar um discípulo, quem sabe hoje é dia de você reconhecer sua condição de pecador e reconhecer a Jesus como Salvador. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como seu Salvador pessoal, entendendo que o que Ele requer não é menos do que isso,
mas Ele é o único que realmente merece a entrega da nossa vida, porque Ele entregou a vida dele na cruz em nosso favor para nos dar a vida eterna. Alguém deseja reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal nesta noite? Diga: eu reconheço que sou pecador e quero reconhecer Jesus como meu Salvador pessoal para ter vida eterna e perdão de pecados. Se você deseja fazer isso, vem até aqui, nós queremos orar por você. Senão estaremos encerrando esse momento. Alguém deseja reconhecer a Jesus? Amém. Nossa irmã Lucilene quer confessar publicamente? É ótimo. A Lucilene, ela já fez isso, viu? Vem até aqui, irmã Lucilene. Ela já reconheceu Jesus um dia na vida dela, através de estudos bíblicos, até com a irmã Sulamita. E ela está tendo esse desejo de publicar a sua fé. Que maravilha, que bênção. Não é hoje, ela já fez isso. Louvamos a Deus, irmã Lucilene, esposa do nosso irmão Danilo. Mais alguém? Louvamos a Deus por seu desejo de querer tornar a sua fé pública perante a igreja do Senhor. Mais alguém? Senão nós vamos orar, encerrando esse momento. Muito obrigado, Senhor, por sua graça, que tem sido derramada no decorrer dos anos, através do seu Santo Espírito, agindo em vários e vários corações. Obrigado porque o Senhor tem gerado em muitas vidas um novo nascimento de uma vida para Cristo, não para si mesmo, não para as coisas do mundo, mas para ter o Senhor como primeiro em nossa vida, em nosso Senhor e nosso Salvador. E obrigado porque o Senhor já tem feito isso na vida de várias pessoas. E o Senhor também fez isso na vida da nossa irmã Lucilene. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalhou no coração dela, despertando ela para enxergar essas verdades do Evangelho. Obrigado porque ela colocou sua fé em Jesus e agora é uma seguidora de Jesus. Que ela possa crescer, ó Pai, na graça, no conhecimento de Cristo Jesus a cada dia, Senhor. Mas que nós também, ó Pai, cada um de nós aqui, que já reconhecemos a Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, possamos também evidenciar isso, essas características de verdadeiros discípulos de Jesus, para que o seu nome seja glorificado, ó Pai, para que o nosso cristianismo seja um cristianismo verdadeiro, que glorifique o seu nome, porque o Senhor não quer pessoas pela metade, o Senhor não quer pessoas de forma parcial, o Senhor quer cristãos por inteiros, pessoas que entregam a vida por inteiro, porque o Senhor entregou Jesus, dando a vida dele por inteiro para nos dar a vida eterna. E que nós possamos, ó Pai, a partir do que ouvimos nesta noite, ter uma consciência de vivermos um cristianismo que lhe agrada. E que isso seja manifesto nas nossas relações, no nosso viver, na nossa entrega de vida, e não em ficar só querendo dos outros, querendo que os nossos desejos sejam feitos, que nossas necessidades sejam satisfeitas, mas que tudo seja satisfeito e preenchido por Cristo, de maneira que Cristo transborde através do nosso viver, nas nossas relações, no nosso dia a dia, a fim de que o seu nome seja glorificado. Obrigado por esse culto, por esse momento. Nós louvamos e exaltamos o seu nome, pedimos sua bênção sobre a nossa semana, sobre a nossa vida, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.